Kimetsu no Yaiba é o nono mangá mais vendido do mundo e está tendo uma nova temporada nesse mês de junho. E como eu tava com vontade de gravar um comentário sobre algum anime agora que eu tenho mais tempo livre, e tendo visto antes um vídeo da linhagem geek bastante emocionado com Demon Slayer, eu peguei um tempo para rever a obra original porque tem algo bastante interessante que os irmãos Alba acabaram dizendo que me fez pensar sobre, e eu então cheguei a esse vídeo. Demon Slayer consegue me fazer sentir aquele Gabriel de 10 anos em frente à televisão de tubo da Manchete assistindo Cavaleiros do Zodíaco. O sentimento que eu tenho assistindo Demon Slayer, e eu acredito que a maioria de vocês que estão assistindo este vídeo agora compartilham desse sentimento, a emoção, a alegria, a felicidade de ver uma boa história. Realmente, Demon Slayer tem bastante de Cavaleiros do Zodíaco. Quando eu digo bastante, é que praticamente veio da mesma escola de formação. Diferente de outros animes da geração, como por exemplo Jujutsu Kaisen, e falando sobre a primeira temporada, dá pra entender bastante a semelhança no que se passa entre ambas as obras. E Demon Slayer tem o que o próprio Leonardo Kitsune acabou apelidando de jeitão cavaleiro. E então nós iremos ver o que é esse jeitão Cavaleiro Zodíaco. O primeiro episódio serve para estabelecer o nosso protagonista, Kamado Tanjiro, que tem a família como tema central do personagem, tendo uma personalidade bastante boa e gentil, e é basicamente as únicas características as quais o Tanjiro apresenta nesse início. E ele então embarca numa jornada para salvar sua irmã Nezuko Kamado, a qual serve basicamente como um Oni e um deus ex machina, qual simplesmente some da história quando a história não precisa tanto dela. Portanto, a Nezuko acaba nem sendo tanto um personagem, e sim mais um artifício de roteiro e uma motivação para o protagonista. Tanto irônico, considerando que muitas pessoas colocam Demon Slayer como um anime que tem bastante representatividade feminina. Eu não nego que tenha, mas é meio zoadinho quando você tem uma personagem central que seja tão pouco ativa sobre a trama. Mas continuando, é-lhe dado a esperança de que ele poderia salvá-la caso ela conseguisse sobreviver até que Tanjiro vencesse o tal do Rei dos Demônios, o Muzan Kibutsuchi. E então é onde nós temos um pequeno arco de treinamento, e eu acredito que esse Shonen Nenketsu necessariamente precisa ter um arco de treinamento na estrutura básica, mas eu não sei se era o melhor se colocar aqui, por conta de que o arco de treinamento é tão curto e tão protocolar, porque Demon Slayer tem bastante disso, ele não desenvolve tanto suas ideias, ele basicamente vai, faz o mínimo que precisa e então continua em outro tema. Eu não acho que Demon Slayer faça de uma forma ineficiente, por causa que dá pra você ver o esforço do Tanjiro bastante nessa parte de quebrar a pedra, que é gigantesca e tal. Mas eu acho que não era o momento de você colocar esse treinamento, por causa que é muito desinteressante o Tanjiro como protagonista. O Tanjiro é um protagonista bem qualquer coisa, e quando não se tem interação com grandes personagens, faz com que esses primeiros 3 episódios sejam muito insuportáveis de se assistirem. E se você continua, tem algo até interessante na seleção final, que é justamente a questão dos flashbacks dos vilões. Quando os vilões em Demon Slayer estão prestes a morrer, todos eles têm basicamente um mini flashback, que é bastante interessante para você conhecer um pouco mais sobre eles, mas eu acho bastante mal colocado. Porque ao invés de você colocar um flashback após o vilão ter morrido para você gerar uma empatia por ele, seria muito mais interessante se você colocasse isso no início. Se todo o arco ao redor fosse em cima disso. Se todo o arco do personagem fosse relacionado a esse passado desse inimigo em questão, fizesse com que esse flashback tivesse um valor narrativo. Um valor que fosse além de simplesmente nós temos essa informação sobre esse personagem.
Posteriormente, vou fazer uma análise mais aprofundada de todos os arcos. O objetivo do vídeo não é falar tão a profundidade sobre os personagens, e então eu vou até deixar a parte da montanha, que é a parte mais interessante, para fora desse vídeo e falar de uma forma mais geral, porque o jeitão Cavaleiro do Zodíaco se apresenta bastante nesse início de Demon Slayer. Por quê? Porque esse jeitão Cavaleiro do Zodíaco não se importa necessariamente com como você vai fazer um ataque. Por exemplo, nos animes como o Jujutsu Kaisen, como Hunter x Hunter, até mesmo alguns como Naruto, todos esses animes mais populares que beberam mais da fonte Hunter x Hunter e Yu Yu Hakusho, se importam bastante com o processo, com como você utiliza certas técnicas e nas limitações que são impostas. Mas em Demon Slayer é totalmente diferente. Ao invés de focar bastante nesse processo, nas estratégias, Demon Slayer quer que você sinta alguma coisa. Ele quer fazer com que você sinta-se tanto com empatia pelo protagonista quanto pelos vilões e tornar toda uma grande tragédia, como é Cavaleiro do Zodíaco. É justamente essa a escola Cavaleiro do Zodíaco, uma escola que basicamente vai focar bastante nas suas emoções, vai querer sacar você o hype. Por isso nós temos o fato de Demon Slayer ser tão bem avaliado e ser tão bem vendido por conta da animação, porque é justamente a animação que potencializa esse efeito Cavaleiro do Zodíaco e faz com que faça sucesso esse anime até os dias de hoje. Se temos Cavaleiro do Zodíaco como algo mais épico, algo mais eloquente, em Demon Slayer nós temos algo muito mais palpável, uns diálogos muito bons. Eu considero inclusive que a autora de Kimetsu no Yaiba seja uma das melhores em momentos de comédia, em momentos mais tranquilos, para criar relações com esses personagens. Justamente nesses momentos de humor e de maior caracterização dos personagens, que faz com que tenha-se muito mais a respeito de Demon Slayer do que Cavaleiro do Zodíaco. Porque Cavaleiro do Zodíaco, sejamos sinceros, todos os 5 têm a mesma personalidade. E apesar de em Demon Slayer termos sim personagens mais irrelevantes como a Nezuko, cada um tem uma personalidade, mesmo que alguns sejam um pouco problemáticos, como o Zenitsu, que as piadas dele de taradão chegam a um nível de assédio sexual, eles chegam. E eu acho que em relação a Cavaleiro do Zodíaco, Demon Slayer sai bastante na frente. Bem, esse é só um vídeo curto que eu queria fazer, enquanto eu não conseguia ler completamente alguns mangás que eu queria, e enquanto eu ainda não escrevo reviews mais completas, mas espero que vocês aguardem, porque teremos mais novidades no futuro. Bem, eu vou ficando por aqui. Falou! 聞かないどうしてだこいつは何度も術にか相当な弾力がいるこのガキは俺の家族を侮辱